O grupo termina um combate de 3 horas de duração. Personagens caíram, NPCs se foram, mas o chefão foi derrotado. Foi um desfecho épico daquela jornada. E aí o jogador pergunta, a gente upou? E na verdade ainda falta 500 de XP para eles uparem no próximo nível. Cenas como essa me fizeram abandonar o sistema de pontos de experiência, muito presente em RPGs de diferentes sistemas. E nesse vídeo eu vou explicar por que eu prefiro muito mais usar uma ideia de marcos narrativos do que o sistema de XP, que é mais comum para RPGs. E mostrar também como você pode fazer isso no seu RPG. Ao contrário do que eu pensava inicialmente, pontos de experiência vem muito antes de videogames. Na primeira edição de Dungeons & Dragons, na verdade, já existia um sistema de pontos de experiência, só que ele era muito mais ligado ao acúmulo de peças de ouro. Lembrando que o sistema de D&D lá no início ele era muito focado em exploração de masmorras e obtenção de tesouros e recursos. Também existia pontos de experiência por derrotar inimigos, mas era uma forma secundária de adquirir pontos de experiência. Mas o XP, como a gente conhece hoje, veio muito por causa da infinidade de videogames que usam esse sistema e aperfeiçoaram essa ideia. Todo mundo sabe como funciona o XP, mas vamos lá, né? Cada desafio concluído te dá experiência. Essa experiência é somada em pontos e preenche certa quantidade de experiência necessária para tu ir para o próximo nível. Quando tu vai para o próximo nível, tu consegue habilidades, seja o que for, e tu abre uma nova barrinha de experiência. Barrinha essa que tem que ser completada com mais pontos de experiência e provavelmente vai precisar de mais pontos de experiência para ser completada. Resumão de pontos de experiência, sendo que todo mundo que está vendo esse vídeo provavelmente sabe como funciona. Não bastasse isso, os jogos perceberam que não era tão legal somente atrelar pontos de experiência a combates, a derrotar inimigos. Todo tipo de desafio passou a dar pontos de experiência. Então entregar uma carta, fazer uma comida, terminar uma side quest, conversar com o NPC X, isso aí também dá experiência, mas menos experiência. E aí também existem sistemas como em Skyrim, que existem diferentes barras de experiências que são preenchidas de diferentes maneiras, com diferentes desafios, e tu acaba personalizando muito mais a aquisição de pontos de experiência. Eu acho que todos esses sistemas funcionam muito bem, mas tem um ponto central deles que para o RPG não funciona, a narrativa. E todos esses sistemas que eu comentei, vamos pegar aqui Skyrim, que é o exemplo mais recente que eu dei, o quanto de experiência tu adquire não vai mudar o rumo da história. Vai mudar no máximo o quão fácil ou quão difícil vai ser a batalha final com o chefão. Mas ser um personagem de nível muito alto não vai mudar como aquela história vai terminar. E aí que vem a ideia dos marcos da narrativa. Essa ideia parte do pressuposto que as recompensas para os jogadores vêm ao longo da história em forma de itens, magias, mecânicas novas. E passar de nível significa passar de história também. Mudar de arco, mudar de ambiente, ou começar a enfrentar novos inimigos que vão aparecer naquela campanha. Os níveis passam a ser mais como finais de arco, finais de capítulos, do que realmente mecânicas, marcando assim o início de um novo desafio. Para isso o mestre tem que ter conhecimento de algumas coisas. Primeiro, nível de desafio. É importante que você saiba balancear a sua mesa, saiba balancear os níveis de desafios, os combates, para que assim você também tenha uma noção de como aquela história vai progredir de acordo com o nível de desafio dela. Se você está começando uma campanha com um personagem de nível 1 a 3, o tipo de desafio que vai aparecer para esses personagens é muito menor. Mas conforme essa história evolui, você vai precisar trazer novos inimigos. E é exatamente para trazer novos inimigos que vai ter essa virada de chave, que são os marcos de narrativa, que é o momento em que tu vai subir os teus personagens de nível. Segundo ponto, recompensas. Experiência é muito recompensador. Alguns jogadores, inclusive, ficam satisfeitos quando acaba um combate. Eles não necessariamente ganham nenhum item ou nenhum ouro, mas eles ganham experiência. Eles colocam um pouquinho mais de experiência naquela barra para passar de nível. Se a gente tira isso, a gente precisa pensar em como que a gente vai recompensar os jogadores por completar o desafio deles. Eu dei antes a ideia de itens e mecânicas e magias novas. Eu gosto muito de fazer isso, porque itens novos, itens especiais e itens que combinam com a história de cada jogador dão um senso de progressão sem necessariamente fazer ele subir de nível. Isso pode ser feito em forma de poderes novos, mais dano ou alguma habilidade nova, que não necessariamente é atrelado ao nível do personagem. Além disso, eu gosto muito de dar pontos de inspiração também. Então, se eles fizeram ali uma interação muito legal, ou tiveram um momento que faz muito sentido para a história do personagem deles, eu adoro dar pontos de inspiração, que é uma oportunidade deles rerolarem algum dado em algum momento da jornada deles. Terceiro ponto, a história. Um RPG que usa o sistema de marcos narrativos precisa de uma história que acompanhe na mesma ideia. E é por isso que eu gosto de mestrar o meu RPG com a ideia de arco.
Eu vou pegar de exemplo o Naruto. Naruto é um anime que funciona com arcos, então apesar de estar rolando uma história maior ali, existem arcos muito bem definidos, como o arco do exame Chunin, do Orochimaru, da captura do Sasuke. O que arcos servem? Eles servem para criar pequenas histórias dentro de uma história maior. Assim, o espectador, no caso do anime, sente uma recompensa maior tendo poucas partes do anime. E assim ele fica pilhado de ver a próxima coisa que vai acontecer dentro daquela narrativa. Para mim, o RPG pode funcionar da mesma maneira. Ou seja, você pode ter a sua história maior da campanha, que vai até o nível 12 que seja, mas em vez de fazer com que essa progressão seja lenta e existam vários pequenos desafios até chegar naquele desafio maior que eles sabem, cria pequenas histórias dentro do teu RPG. Ou seja, um arco que vai do nível 1 ao nível 3, um arco que vai do nível 3 ao nível 5, e assim tu pode criar novos vilões, novos desafios e objetivos claros para os teus personagens desenvolverem a história deles também. E assim os níveis servem como momentos de respiro ou momentos de escalada. Os personagens assim vão evoluindo e aprendendo conforme a história vai se passando. E isso dá um senso de recompensa muito maior para os jogadores, porque em vez de eles sentirem que eles estão sempre correndo atrás de um final que não para de ficar mais longe, eles estão completando narrativas, completando arcos, superando desafios e terminando pequenas histórias. Assim eles vão acumulando conquistas dentro do RPG e não tem senso mais recompensador do que isso. Então eu acho que essa ideia cria histórias muito mais interessantes do que ficar dando 50 de XP por isso, 100 de XP por isso. Uma interpretação boa, toma 50 de XP. Usa teus níveis como recompensas importantes. O personagem vai passar de nível depois de ter superado um desafio difícil, ter feito algo muito heróico. O nível é algo muito importante. Então, assim que eu gosto de mestrar meus RPGs, com essa ideia de ponto de experiência, não estou dizendo que é o jeito melhor de se fazer, mas é o jeito que eu mais gosto de fazer, até porque eu sou muito confuso em matemática. Então, sempre que eu fazia com um ponto de experiência, eu me perdia e eles chegavam para lutar com chefões e não tinham o nível necessário. E esse tema não significa que não pode fazer side quests ou coisas do tipo, mas sim que, em vez de dar pontos de experiência, tu vai dar recursos narrativos para que eles fiquem mais fortes, como itens, equipamentos, magias, coisas que eu já citei nesse vídeo. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também me sigam nas redes sociais, porque lá eu posto conteúdo de RPG todos os dias, e a gente está aqui criando uma comunidade em volta dessa fogueirinha virtual que eu estou gostando muito. Então muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo.